Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um podcast Na Mesa com Mesa. Eu sou Oswaldo Mesa e hoje eu vou entrevistar um jovem que já não é mais tão jovem, na minha opinião, mas continua sendo um jovem, né? Ele não tem 100 anos ainda, que tem uma história extraordinária, veio de uma família humilde, sempre teve ideais de construir algo, de deixar um legado, e eu quero bater um papo aqui com Maicon Nogueira, vereador por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maicon, bem-vindo aqui ao nosso podcast, um prazer ter você, meu amigo de longa data. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite. A gente não tem roteiro, gosta assim, conversa franca, clara. Você é um grande companheiro da nossa trajetória e estar aqui hoje te prestigiando, para mim, motivo de orgulho. Maicon, como que começou, cara? Hoje a gente vai chegar no ponto da sua atuação. Você está recente ainda no mandato, mas você já está com uma atuação, né, que já está chamando atenção até mesmo de pessoas mais antigas na política, tem feito um excelente trabalho. Mas eu queria saber, você nasceu numa família rica? Como que foi o começo, né? Eu sei que você vendeu picolé, que você lavou prato. Como que foi o seu começo? Eu acho que o meu grande diferencial é ser bem comum. A minha história ela é muito comum, como 90% das pessoas que passam ali na rua, agora, ali fora. Eu venho de uma família que não me deu as condições materiais necessárias para que eu pudesse ter uma educação de primeira, para que eu tivesse roupa, casa, carro, tudo aquilo que eu consigo oferecer para os meus filhos hoje. Mas eles me deram muita condição moral. Minha família sempre me deu muita condição moral, espiritual. Aprendi desde ser do poder da fé, poder da oração, o poder do trabalho, né? Eu acho que o que mais me ajudou a atingir alguns sonhos e me projetar para outros foram os desafios do início. Minha mãe estudou muito pouco até então. Hoje ela está formada. Mas minha mãe engravidou de mim com 17 para 18 anos. Com 27 anos, minha mãe já tinha 5 filhos. Então, e o fato de perder o pai muito cedo fez com que eu, por ser o filho mais velho... Seu pai morreu? Morreu. Você tinha quantos anos? Tinha 10 anos de idade. Cara, a nossa história é muito parecida. Muito parecida. A minha mãe, ela me engravidou de mim com 17, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Oswaldo. Fui criado pela minha avó, porque minha mãe foi morar na fazenda e eu fui criado pela minha avó, cara. Exatamente. Eu não cheguei a ser criado pela minha avó por muito tempo. Uma parte, sim. Porque minha mãe arrumou um emprego, ficava na casa da minha avó. Tinha que fazer alguma coisa. A avó é a rede, né, de apoio da maioria das famílias. E o fato de eu ter que trabalhar muito cedo para ajudar a sustentar os meus irmãos foi um motivo de emancipação na minha vida. Então, eu vendi picolé, lavei louça em restaurante, fui auxiliar de cozinha, fui garçom um tempo da minha vida. Mas sempre pensando que aquilo era uma oportunidade. Tem gente que trabalha e vê as coisas como um desafio intransponível. Não, eu sempre vi tudo que acontecia comigo como uma oportunidade para mostrar o meu valor, para trabalhar, para ajudar pessoas ao meu entorno. E assim eu tenho feito na minha vida. E quando você era criança, quando você via um político, né? Na época... Tinha os políticos antigos, né? Picarelli. Tem uma coisa engraçada nisso. A minha avó, ela era copeira, fazia café na Assembleia Legislativa. Olha só, isso. Cara. Durante 30 anos ela fazia café lá. Quando minha mãe ia procurar emprego em algum lugar, não tinha quem deixar as crianças, eu ia com a minha avó para o trabalho. Só que não podia levar criança. Então minha avó me escondia dentro da cozinha da Assembleia. E aí, de vez em quando, eu saía pelo corredor para bagunçar, para ver alguma coisa, entrar em alguma sala. E a minha avó me ameaçava. Falava assim, ó, se você sair daqui, o Picarelli vai te pegar. E eu morria de medo do Picarelli, que era um cara fechadão, assim, de terno, né? Ele já era bem famoso. Tinha o programa, né? Só Sangue. E aí eu tinha medo do Picarelli. Então, minha avó falava, se você sair da cozinha, o Picarelli vai te pegar. Então, eu cresci com esse trauma de político. E hoje eu sou político, né? Mas ver a minha avó servindo café a vida toda para deputados fez com que eu passasse a compreender, né, que existem pessoas que são tratadas com um tipo de reverência que nem sempre é a mais justa.
para aquilo que elas fazem e oferecem para as pessoas. E o dia que eu fui diplomado como vereador, minha avó foi comigo, me acompanhou e eu dei o meu certificado de vereador para ela. Ela chorou e foi bem emocionante. Mas é isso que eu ia te perguntar. Como que foi, cara, esse momento, assim, que você chegou e falou para sua avó? Foi como se você falasse assim, ó, deu certo? Eu acompanhei, para quem não conhece minha história, eu fui candidato a deputado estadual quando eu tinha 20, 21 anos. Eu era líder de bairro lá no Copa Sul. E minha história na política começa no movimento comunitário. Então, virei presidente da Associação dos Moradores muito cedo, já vocacionado para a política. E me filiei num partido político. O doutor André Putinelli me descobriu no PMDB e falou: você é um cara bom, você tem que ser candidato. Fui candidato a deputado e comecei a pensar que eu poderia estudar política. Terminei a minha primeira faculdade, que foi comunicação social, e fui fazer ciências políticas na Universidade Federal. Então, por formação, sou um cientista político. Já estudando ciências políticas, eu comecei a conhecer políticos, crescer dentro do partido, virei presidente da juventude do PMDB, fiz formações fora do estado e fora do país também. E aconteceu de eu ser secretário municipal da juventude aqui em Campo Grande, criei a Secretaria da Juventude. Em 2020 eu fui candidato a vereador e perdi a eleição, mas fui muito bem votado. E eu estava na casa da minha avó na apuração. Então ela, quando saiu o resultado, eu estive entre os mais votados, os 29 mais votados. Porém, por conta da legenda, eu não fui eleito. E a minha avó chorou de felicidade quando ela viu o resultado. E aí, para eu explicar para ela que não era uma vitória, que, na verdade, embora eu tivesse tido mais votos do que 16 vereadores, eu não tinha vencido. Foi, talvez, o momento mais difícil da minha vida. Minha esposa e minha avó chorando de felicidade quando saiu 100% dos votos apurados, mas o cálculo fez com que eu caísse lá para baixo, porque é um cálculo, infelizmente, muito injusto, Sim, que se faz e pessoas com menos votos venceram e eu perdi. Mas eu falei para minha avó, não vencemos agora, mas na próxima eu vou vencer. A gente vai estar aqui, nesse exato momento, nesse mesmo sofá, e daqui 4 anos nós vamos descobrir como é lá que é no Copa vencer. Sul. Lá no sofá da casa da minha avó, Rua Carlos Scardini. Dito e feito, 4 anos depois eu sentei naquele mesmo sofá que eu havia perdido uma eleição e aí veio o resultado positivo, olhei para minha avó, ela me abraçou e falei, eu avisei a senhora. Eu avisei a senhora. Era uma questão de compreender o que nós precisaríamos melhorar e agora nós vencemos. Então, entregar esses momentos, perdi minha avó, deve ter 30 dias. Então, entregar esses momentos para ela em vida, para mim, vale mais do que qualquer eleição. Ô, Maico, mas tá, antes de chegar nisso, como que foi ser contratado pelo Ivan Paes Barbosa? Eu lavava louça num restaurante, eu ganhava Essa história 30... é excelente, cara. Eu lavava louça num restaurante, Você tinha eu ganhava quantos anos? 30, eu devia ter 14 anos. Eu ganhava R$30 por semana. E os R$30 eu dava para minha mãe. Eu sou de uma geração que se trabalhava e dava o dinheiro pro teu pai ou pra tua mãe. Eu não ficava com dinheiro para mim. Minha mãe comprava comida. Então, R$30 por semana, 30 hoje reais era por equivalente semana. a Não uns era pouco duzentão? dinheiro, uns R$300 por mês, né? Lavar louça todo dia, no frio, na chuva, não importava. Das 18 até meia-noite. Eu costumo dizer que quem lava louça devia ser mais valorizado. É o primeiro a chegar, é o último a ir embora, é quem vai embora fedido, fedendo gordura, fedendo louça suja. Eu não desejo que os meus filhos precisem lavar louça para se sustentar, mas eu desejo que eles aprendam com a mesma fórmula que eu aprendi quando eu estava lá. Porque eu lavava louça e um dia uma senhora que era auxiliar de cozinha, ela faltou. Ela faltou e eu fiz vinagrete no lugar dela. 3 dias seguidos que ela faltou, Oswaldo, eu fiz vinagrete no lugar dela, o patrão entrou na cozinha e me reconheceu como um bom funcionário dele. Porque se eu não me oferecesse para ajudar a cozinha quando faltou aquela senhora, talvez eu estivesse lavando louça até hoje, reclamando que nunca ninguém me deu uma chance. Ele veio e falou, Maicon, obrigado, cara, você tá ajudando a gente aqui, vamos fazer o seguinte, na segunda-feira eu vou contratar uma pessoa para lavar louça e você começa como auxiliar de cozinha. Meu salário foi de 30 para 35. E aí eu descobri uma coisa fantástica, que eu não preciso... De 30 para 35, pô. Ele pagava 50 para aquela senhora. Subiu e quando 15%, quando né? eu era menor, como eu era mais novo, ele entendeu que R$5 estava de bom tamanho. E se ele me oferecesse os mesmos 30, eu já topava. Só de parar de lavar louça, para mim já era um grande ganho. Mas eu descobri muito cedo o hábito de fazer mais que o combinado.
Então, se ele me pagava para lavar louça, eu lavava a louça, enxugava, secava e ajudava garçom a abrir e fechar a mesa quando precisava e ajudava a tia da cozinha que fazia o vinagrete, eu tô oferecendo mais do que eu combinei. Então, alguém me vê, não por eu precisar ser visto, mas alguém vê que eu tô vivo ali, que eu posso ser um resolvedor de problemas. Quando eu virei auxiliar de cozinha, talvez eu comecei a sonhar muito alto. Sabe o que eu queria ser quando eu virei auxiliar de cozinha? Cara, eu vou ser garçom. Porque garçom ganha 80 vezes 4, era por semana, dá tipo mais do que um salário. Dá um salário de R$2.000. Garçom ganha bem por aí. Sim. R$2.000 pra trabalhar à noite, cara, um guri de 14 anos. Você estudava de manhã? Estudava à tarde, chegava no final da tarde, ia direto com o uniforme mesmo da escola, ia lá pro espetinho do Nésio, na Rua Trindade, começo da Rua Barbosa. E aí, quando eu era auxiliar de cozinha, nunca teve um momento que eu falei assim, não tem nada para fazer. Eu sempre procurava, isso não é clichê. Tem gente que tem esse perfil de estar vivo de tal ponto que tá toda hora buscando alguma coisa para contribuir, independentemente da remuneração ou da oferta que se faça por aquilo que eu tô fazendo. Então, passou pouco tempo, eu saí de lavador de louça e virei garçom. Era o garçom que ganhava menos também. Mas o que foi fundamental? Numa quarta-feira, era um dia de futebol, chegou lá 4, 5 clientes numa mesa, eram pessoas importantes, assim, que eram empresários. Eu lembro que meu tio Viana estava na mesa, ele era vereador na época, inclusive era radialista. Radialista, famoso, né? E eu atendia, Tinha programa de TV. Eu não conhecia essas pessoas por serem importantes. Eu atendia a mesa muito bem, como eu atendia qualquer mesa que chegasse na minha vez. E ele falou, você é novo aqui? Eu falei, não, senhor, trabalho aqui já tem uns 9 meses. Aí ele falou assim, mas eu nunca te vi aqui. Eu falei, não, porque eu entrei lavando louça, depois fui auxiliar de cozinha, agora que eu virei garçom. O filho dele estava na mesa, olhou pro pai e falou, pai, esse guri é bom, hein? Eu não sabia que o valor você consegue mostrar em poucos segundos quando o valor é de verdade. E ele me ofereceu ali. Ele falou, olha, chamaram o dono, falou, esse guri é muito bom, vamos colocar ele para trabalhar lá com a gente na empresa. Eu nem sabia que empresa que é, mas já topei na hora. Eu sempre palestrei para jovem e eu sempre falei assim para jovem, águia voa com águia, galinha cisca com galinha, leão caça com leão, gente preguiçosa anda com gente preguiçosa, o fofoqueiro tá na roda do fofoqueiro. Os empresários, as pessoas que prosperam, querem andar com gente que voa, com gente que prospera. E a tua prosperidade não está na bicicleta que você tem, não está na casa que você mora, não está na escola pública que você estuda. É um valor prosperidade interno, o teu que DNA. vem de dentro. É o teu DNA. E é igual, você sabe muito bem do poder pessoal, as pessoas que têm bons fluidos, as pessoas que vibram boas energias, elas se conectam ao longo da vida. Com certeza. E o contrário também é verdade. As pessoas que têm energia negativa, elas também se conectam. Semelhantes se atraem, né? Ao longo da vida. E eles me convidaram, não era nem para virar diretor, virei o guri da Xerox, numa empresa de comunicação. Trabalhei 3 anos tirando Xerox numa empresa. Para quê? Para me relacionar com pessoas que estudaram. Mas o doutor Ivan falou para você, vai lá de manhã. Vai lá, tem essa parte. Ele falou assim, ó, vai lá. Ele chamou o Nésio e falou assim, ô Nésio, esse guri é bom, vai trabalhar comigo. Ele nem perguntou se eu queria, ele só comunicou o dono que eu ia trabalhar com ele. Aí ele falou assim, na calçada é ruim, esse horário é ruim, você tem que... Por que você tá trabalhando aqui? Eu falei, porque eu ganho dinheiro e eu dou pra minha mãe. Mas você dá todo o dinheiro pra tua mãe? Eu falei, dou todo o dinheiro. Ele falou assim, mas ela não pode pegar todo o teu dinheiro. Se você ajudar com uma parte, tudo bem. Mas você dá todo o teu dinheiro? Eu falei, não, porque eu sou o irmão mais velho e eu que tenho que ajudar a trabalhar pra cuidar dos meus irmãos. Aí ele compreendeu que para além de ser um guri que cresceu da louça, auxiliar de cozinha e virei garçom em pouco tempo, tudo isso estava na função de ajudar minha família. E para ele, um senhor empresário, para aquelas pessoas na mesa, isso teve um valor a mais do que apenas ser um bom funcionário ali. Então, aí que ele insistiu, aceitei, nem sabia o que era o empresário, eu só fiquei preocupado assim, não tem nem roupa para ir trabalhar amanhã com esses caras. E era perto do Hércules. Porque eu não sabia nem o que era. A empresa deles para quem não compreende, eles têm um grupo de comunicação ali na Zaran, e eu estudava no Hércules Maimone, 150 metros, então era o destino, né? Muito perto. Então ele falou, olha, você estuda à tarde, então você vai trabalhar de manhã, vai lá 7 horas da manhã. Cheguei 7 horas da manhã, nem o porteiro quis deixar eu entrar, né? Eles falaram, como assim? O dono chamou um moleque, quer entregar currículo, entrega na recepção, não é pro dono. Eu falei, não, eu recebi um cartão do Dr. Ivan, o cara não deixou entrar.
na empresa, achando que eu tava mentindo, porque eu tava indo lá só para pedir emprego. Eu falei, não, mas na verdade eu já vou trabalhar com vocês. O rapaz pediu para eu vir. O porteiro não deixou eu entrar, cara. Eu sentei na frente da empresa. Você falou, agora eu fiquei das 7 errou. da manhã xingando esse velho. Falei, cara, o cara nem avisa o povo, mentiu pra mim. O que eu vou falar pra minha mãe? Minha mãe ficou toda feliz. Você já né? pediu as eu contas vim a do pé, Nésio? Já pedi as contas do Nésio. Eu vim a pé, Nazaré inteirinha, que eu morava lá perto do cemitério. Até 4 quilômetros andei a pé, porque não tinha o dinheiro do passe. O passe do ônibus que eu usava pra ir pra escola valia só a partir de 11 horas da manhã. Verdade. Então, eu recebia no sábado, isso era uma quarta-feira, quinta-feira eu já estava sem dinheiro, não tinha, na época um passe era 80 centavos, eu não tinha o dinheiro do passe. Cheguei lá certinho, todo suado, mas 7 horas da manhã o cara não deixou entrar. Quando foi 9 horas da manhã, a importância de não desistir. Eu fiquei na frente da empresa, eu falei, não, se ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Eu vou Ele vai chegar aqui. Vou dar o voto e a credibilidade na palavra dele. Talvez essa pessoa aqui da recepção não esteja me dizendo a verdade. Eu vou sentar aqui, uma hora ele vai chegar, uma hora ele vai sair. Eu quero olhar na cara dele e falar assim, o senhor mentiu pra mim que o senhor me deu emprego? Porque o rapaz não deixou nem entrar. 9 e pouco da manhã, estacionou a caminhonete, era o proprietário, e falou, alemão, ele não lembrava do meu nome, falou, alemão, o que você tá fazendo aí? Rapaz, quase chorei. Agora que eu olhei pra ele e falei... O cara não deixou entrar. Comecei a gaguejar, assim, segurando o choro. Ele olhou pro porteiro e falou, o que aconteceu? Libera o alemão pra entrar aí. Aí o rapaz abriu a portaria. Olhei pra cara dele. Assim, passei máquina. O cara não acreditava que eu estava lá porque o dono pediu. E é muito assim. Você chega num lugar, as pessoas, quando olham uma pessoa que parece que não vai oferecer nada em troca, não trata como gente, não. Não trata. Isso não tá ligado ao bolso, não, tá? Isso tá ligado à pobreza espiritual. Porque tem gente que tem pouco dinheiro ou pouca condição financeira e trata as pessoas com uma riqueza de espírito muito grande. E tem gente que não tem dinheiro e não tem nem riqueza de espírito. Michael, é pobre 2 vezes. Nessa época que você tem 5 irmãos, sua mãe... 4 irmãos. 4. Uhum. Você é 5 com você. Isso. Qual que foi o pior momento, assim, da sua vida? Se você fala, putz... Cara, sabe que... Você falou, esse dia foi foda, cara. Assim... Talvez um dia que... Não tinha dinheiro pra comprar comida, vai no mercado e aí tem que... O cartão não passa? Um cartão. Você vai no mercado e aí você compra... Tem que tirar... Tira uma parte da comida e devolve. Já passei por isso, cara. Você tem que ficar cuidando ali. Só que bom, só que esse era o dia bom, que pelo menos tinha alguma coisa. Mas já teve assim, dia de na hora da janta, você vai num copinho de moeda, tem R$1,75. Aí você tem 5, 6 pessoas para comer. Aí você vai lá e você compra 3 ovos, 4 ovos. Aí você tem que pegar o resto do almoço, misturar, colocar farinha para crescer, para as crianças comer. E aí se comeu muito cedo, põe para dormir. Põe para dormir, porque vai dar fome de novo. Então, não teve nenhum dia que não teve nada no prato, mas já teve dia que teve pouca comida no prato. Teve que usar a criatividade. Que eu me lembre. Agora, eu sei que minha mãe já teve dia que ela não comeu para os filhos comerem, né? Então, quando eu saía pra rua, eu vendia picolé, ganhava R$2, R$3, R$4 por vendida de picolé, voltava, era café da manhã. Vou dar um exemplo, eu vendia picolé e comprava café da manhã. Quando, na verdade, eu ia pra escola pra lanchar. Eu sou o tipo de aluno que ia pra escola pra merendar. Eu nunca fui um aluno que comia em casa pra ver se eu queria comer a merenda da escola. Merenda da escola era sagrada na minha refeição. Você era daquele que falava assim, você não vai pegar, pega pra mim. Não importa o que tenha, eu quero 3, 4 mãozadas de bolacha, tá ruim. E quando era galinhado, então, meu era Deus melhor. Do céu, eu lembro até do cheiro, até agora. Aquelas com buquinha azul, quem tá em casa melhor. Aí lembra que veio da escola pública, aquela colherzinha que você já pegava toda engordurada já. Eu lembro uma vez, eu estudava no Etalívio. Você deve conhecer, né? Agora, como vereador, você conhece quase tudo, né? No Etalívio, escola municipal. E aí, esse dia ia ser leite, ia ser doce de leite. Eles davam uma colher de doce de leite e bolacha. Uhum. Só que a mulher foi abrir a lata, aquelas latas grandes, estavam cheias de formiga. Aí ela, bom pra vista. Não, ela falou assim, hoje não vai dar, não sei o quê. Aí um amigo meu falou, não, tia, a gente quer mesmo assim. Aí a gente pegou a lata de doce de leite, colocou no sol e a formiga saiu, cara. E a gente começou, ela viu que tinha saído a formiga, não, daqui.
Aí distribuiu pra escola. Valorizado. É assim, eu, graças a Deus, cara, eu era família humilde, assim, mas tinha pessoas na escola que ia pra comer, cara. Uhum. E quando não tinha lanche, a criança chorava. Eu já via a professora dando o lanche dela para algumas crianças. Então, assim, esse hoje, né, puxando um pouco, a gente vai voltar, mas puxando um pouco para a realidade. Hoje a questão da merenda, eu sei que você tem fiscalizado. Hoje a merenda mudou muito, né, cara? Melhorou muito. Da Hoje tem época. nutricionista, né? Tem todo Não falta tem todo um mais. padrão de financiamento. Eu lembro da época do Juvencio, cara. Faltava merenda, greve, ficava 30 dias de greve. Eu cara. nunca tive uniforme de escola, tinha que comprar o uniforme. Como nós não tínhamos dinheiro, minha mãe ia no final do ano e pedia uniforme usado para as mães dos alunos que já iam sair. Então, se eu tivesse na 5ª série e ganhasse um uniforme do aluno da 8ª, meu uniforme era enorme. Já sem a cor, já amarelo, entendeu? Com as bolinhas, né? Lá, estudava no Coração de Maria, que é um colégio estadual que tem ali na Rui Barbosa. Então, isso para mim sempre foi muito natural. E nunca me senti menor. Roupa, se minha tia não comprasse roupa pro meu primo, eu não tinha tênis, calça. Eu sempre tinha que usar. Eu costumo dizer que o pobre não troca de roupa. A roupa que troca de pobre na família. Você sabia, até hoje, por exemplo, esses tempos meu cunhado me deu, até hoje, cara, se me der, eu não reclamo, não. Você tá doido. Ele me deu uma camisa, ele comprou uma camisa... Quer ver? Hoje eu tenho condição, mas se quer ver, eu compro roupa cara. Não compro. Não, meu cunhado com uma camisa Tudo da da Tommy, feira. usou 2 vezes, não quis mais. Eu falei, opa, Você tá doido. não enjeito não, cara. Mas aí você começou a trabalhar, você trabalhou com o Milton Viano, Trabalhei lá, na rádio, né? Ajudando. Na rádio, tudo. E comecei a ver que tinha pessoas que prosperavam porque uma coisa elas fizeram igual. Elas estudaram. E aí eu comecei a reparar que não tinha jeito. As pessoas mais prósperas lá naquele ambiente que eu gostava eram pessoas que ou estudaram e se formaram ou eram muito boas fazendo alguma coisa, editando um vídeo, sendo um técnico de som, de imagem, de iluminação, ou um cara que é um bom comercial. Os melhores, os que eram mais felizes, inclusive, eram os que eram muito bons porque fizeram algo repetidas vezes e se aprimoraram. Com 17 anos, um diretor chegou e falou assim, olha, você tá sabendo, né? A gente vai encerrar o teu contrato aqui em dezembro e a gente não vai poder. Eu falei, mas como? Agora que eu vou deixar de ser estagiário, meu contrato era de estágio, porque eu era menor de idade. Agora que eu vou poder ser contratado CLT aqui na carteira de trabalho, que eu já sei fazer várias coisas, estou aqui há 3 anos, sei cuidar da recepção, sei ajudar no estúdio, sei ajudar vários setores. Se precisar, você faz o programa. Se precisar, eu faço o programa. Ele falou assim, não, você não está entendendo. A ordem aqui é que você só fica se você estiver estudando. Se você vir para cá para parar de estudar, a gente não quer. Aí eu fiquei preocupado, porque eu sempre fui um péssimo aluno. Nunca pensei que a escola, que a educação fosse me dar algum futuro. Eu já tenho 3 faculdades. Você estudava em São o básico, Paulo, né? Estudava para passar só. Só estudar 6, 6,5, 8, educação física. E eles falaram assim, ou você estuda de verdade, faz uma faculdade para continuar com a gente, ou em dezembro você tá fora. Isso era começo do ano. Maio. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Nessa época, 2001, 2002, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Porque o filho do rico, ele vai lá, ele faz inscrição, matrícula na Uniderp, na UCDB, né, nas particulares, e ele faz a faculdade. Sim. E a única maneira que eu tinha seria entrar na federal. Mas como que eu vou concorrer na federal, sendo que eu não sabia nem fazer redação? Eu era da base, da média para baixo da escola pública. Como que eu vou disputar com o guri que estudou no Dom Bosco, Bionatos, classe A, nota 10, na harmonia, para entrar em direito na federal, jornalismo, um curso medicina? Não tinha condição. Na época era o latino, decisivo, auxiliadora. Coque, Massi. Massi era forte. E né? Aí, os filhos de rico que não passavam ia pro SEI, que tinha o SEI e o SESMI. Tinha também os intermediários ali. Mas, enfim... O que aconteceu, Oswaldo? Eu tomei a decisão de que eu ia estudar. Então, quando você toma uma decisão, o teu cérebro ele se prepara de tal forma que você deixa de ser burro. Se você mostra para o teu cérebro que aquilo é importante. Uma professora falou... O cérebro ele se adapta, né? Ele é impressionante. Você pode formatar, pode colocar coisa nele, pode tirar. Vou te dizer, isso era janeiro, fevereiro, março... Abril, eles falaram, em dezembro você tá fora. O que eu comecei a fazer? Uma professora falou, Maicon, mas vai ter o ProUni. Por que você não tenta na UCDB?
comunicação, que é lá igual onde você trabalha. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer para passar no Enem, no ProUni? Ela falou, tem uma boa nota de Enem. Eu falei, então eu vou ter que fazer esse negócio que todo mundo faz ao final do terceiro ano. Era a terceira, quarta vez que estava tendo Enem, e seria a primeira vez que teria o ProUni. Então eu não sabia como que seria a concorrência. Ela falou, vai ter o ProUni, tem vaga lá para publicidade. Já vi lá no site, na matéria. Eu olhei e falei, nossa, 4 vagas em publicidade para as pessoas em Campo Grande que tirarem a maior nota do Enem. Mas se a prova for com os 4 melhores da minha sala, eu não consigo. Como que eu vou concorrer com a cidade? Então, quando você vai para um desafio muito grande, você tem mais dúvidas do que certezas. Porém, eu tinha tomado a decisão. Eu vou ganhar uma bolsa e eu vou continuar trabalhando com esses caras. Eu gostava do padrão de vida que eles tinham, das coisas que eles faziam, das coisas que eles estudavam e das pessoas que iam naquele lugar. Aquilo me fascinava. Osvaldo, sem brincadeira, foi assim, questão de 2, 3 meses eu prestando atenção nas aulas de português, eu aprendi a fazer redação. Nunca mais esqueci. Eu sou um bom... eu posso escrever sobre qualquer coisa, qualquer assunto que você me der subsídio, eu consigo fazer um texto. Eu não sabia fazer introdução, desenvolvimento e conclusão num texto, porque nunca passou pelo meu universo que isso era importante para minha formação. Quando eu estudava e olhava e falava, cara, isso vai ser importante, entrava como uma bomba. Eu tirei 98 pontos na redação. 98 pontos, antes era 0 a 100. Hoje seria, como é 0 a 1000, 980. Nota para você passar em medicina na federal. Eu passei em primeiro, eu não passei em segundo nem terceiro. Eu passei em primeiro lugar. Minha média caiu porque eu não fui tão bem de física, química, matemática, mas caiu para 84 pontos, uma nota extremamente alta. Eu poderia ter escolhido direito, engenharia ou a publicidade e propaganda, que no caso é a comunicação social. E escolhi comunicação social porque tinha vínculo com aquele lugar que eu trabalhava. Então, o que eu quero deixar nessa mensagem é que não existe dificuldade quando você torna o teu cérebro um aliado. É impressionante como eu prosperei estudando porque eu sabia que redação era metade da nota. Então, eu sempre falo isso, por exemplo, eu falo até nos meus livros, o sucesso está na mente. A nossa mente, ela é como um computador. Você pode programar ela para o sucesso. E também, se você não tomar cuidado, o mundo ao redor programa você para o fracasso. Porque ninguém quer ver você prosperar. Às vezes isso é interno, a pessoa começa a te criticar, começa a te perseguir, ou não te dá ferramentas, ou não te dá oportunidades, porque às vezes a pessoa ela é frustrada e internamente ela nem sabe que ela está agindo dessa forma, mas interna ela não quer também ver outra pessoa. Pô, o Maico, que saiu do Copa Sul, entendeu? Hoje é vereador, hoje está à frente de grandes temáticas dentro da Câmara, então a gente tem que ser blindado, cara. Sabia? A gente tem que se blindar, não interessa o que estão falando da gente. Deixa falar, cara. Olá, tá se achando, ó. Cara, você sabe quem é você. Ele não era assim, ó como que ele tá. Mudou com todo mundo. Você sabe, cara, quem é você. Isso é fundamental. Cara. E outra coisa, eu sempre costumo dizer também, as pessoas confundem ganância com ambição. Sim. Elas, por medo de ganância, esquecem da ambição. Ambição é o combustível do sucesso. A ganância é o combustível da morte. Só que as pessoas, por medo e não entenderem a diferença entre ganância e ambição, elas não querem prosperar na vida. Sim. Isso muda o jogo das pessoas. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo, 40 anos, velho. Fantástico. Ele deu um baile ontem contra a Espanha, joga cara. demais, mas o maior baile dele é mental. Ele falou num vídeo, olha, ele olhando o filho dele jogar bola, ele falou, esse menino é muito bom, esse menino é melhor que eu. Como que o melhor do mundo no esporte consegue dizer, esse menino é melhor que eu? A gente poderia confundi-lo com um pai babão. Sim. Que tá ali pagando pau pro filho. Mas não, porque o vídeo continua e ele falou assim, nossa, mas... E ele tem chance de chegar onde você chegou, embora seja melhor que você? Aí o Cristiano, com muita sinceridade, ele olha para a pessoa que fez a pergunta e fala assim, depende da fome dele. Não adianta ele ser bom e não ter fome de fazer bem feito e se dedicar. Agora, se ele tem essa fome... Ô, Maicon, 10 anos atrás, você assume a FUG,
a parte de treinamentos. Formação política. Formação política da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB na época. Eu era presidente da Juventude do PMDB, que na época era o maior partido do Estado e também cuidava dessa coordenação de formação política das pessoas. E aí, você tava com fome. 10 anos atrás, você tava comendo as paredes. E eu lembro que a formação era um CDzinho que você tinha que colocar no vídeo, dar uma apostila e seguir aquilo ali. Aula por aula com todo mundo. E aí você falou, putz, cara, eu posso fazer melhor. Igual quando você tava lá lavando louça e fez o vinagrete. É um lance assim. Aí você começou a organizar treinamentos, chamar palestrantes. Isso, inovar dentro da política. Inovar, sem custo. Zero custo. Cara, E começou a trazer empresa, trazer palestrante. Eu não sei, porque na verdade não tem uma fórmula para as pessoas desenvolverem bons projetos. É aquele lance da vibração. Quando você vibra uma boa energia, as pessoas que vibram também estão caminhando em direção aonde faz sentido para você, elas se encontram, se conectam. E na minha vida foi até os dias que foram ruins, foram para me ensinar que aquilo fazia parte, né, da minha formação, do meu aprendizado. E estar na política, falar de política, eu já estudava ciências políticas, depois me tornei um professor de sociologia. E ver tanta coisa errada acontecendo, mexe com o meu brilho. Porque se eu sei que os caras fazem errado, e me contento com isso, mexe com o meu brilho. Se eu sei que eles fazem errado e eu estudei como faz o certo, então eu que entre lá e peça a oportunidade de representar as pessoas. Sim. Aí, daquele movimento, saiu o desejo de ser candidato. Fui candidato a deputado, perdi. Fui candidato a vereador, perdi. Na terceira, 10 anos depois, na terceira tentativa que eu venci a eleição. Mas pensa bem, lá na fundação, você começou a organizar os treinamentos, aí fez treinamento em hotéis, tudo sem custo. Tudo zero custo. Isso em 2015, 16. Os caras não me valorizavam, hein? 2018, você chegou pro atual prefeito e falou, eu tenho a porra... Desculpa o francês. 2016. Ele porra de um projeto... Não, ele foi candidato, Marquinhos foi candidato. Marquinhos foi candidato a deputado em 2016, prefeito em 2016, ele era vereador, perdão, ele era deputado estadual. E aí, ele precisava fazer o plano de governo. Nós tínhamos uma pessoa, um amigo em comum. Eu não tinha contato direto com o deputado Marquinhos na época. Essa pessoa em comum falou, quem escreve bons projetos é o Maicon lá do PMDB. Ele falou, conheço o Maicon, mas eu não tenho contato dele. Esse amigo em comum passou meu WhatsApp, o Marquinhos me chamou para conversar. Sentamos à mesa. Essa história é interessante. Sentamos à mesa... Você não teve uma ideia, você já tinha... Eu já fazia eu já estudava política pública. Você já sabia o que o jovem precisava, que é estudava, treinamento, formação. Eu vivi na teoria a política pública. Quando me chamaram para escrever algo prático, eu sentei com ele e falei, olha, na verdade, o que existe é dessa forma e tá errado. A gente precisa mudar esse negócio de juventude. É uma política meio e ela não funciona. Ela tem que ser uma política fim. A Secretaria da Juventude tem que atender o jovem. Tem que oferecer oportunidade para o jovem. E não pode ser em qualquer lugar, tem que ser em lugares específicos. Se você colocar isso dentro de um CRAS, não vai funcionar. Você coloca a política da juventude dentro da saúde, não vai funcionar. Tem que estar ligado ao teu gabinete, tem que ser uma coisa institucional, tem que ter uma sede própria. Ainda que comece pequeno, a gente vai fazer crescer. Ele gostou do que ele ouviu, mas ele não me convidou para ser secretário. Ele só gostou da ideia que eu levei para ele. Ele venceu a eleição, aí que ele me convidou. Aí lembrou de você. Eu não escrevi os projetos porque eu queria ser secretário dele. Você escreveu porque... Eu escrevi porque fazia parte da minha vocação. E eu dei para ele, e ele, de maneira generosa, me devolveu o desafio, me convidando para ser o secretário da Juventude. A gente criou... Isso em 2017. Aí a gente ele assumiu o mandato 1º de janeiro de 2017... Dia 4 de janeiro de 2017, eu virei o secretário da Juventude. E aí tive a responsabilidade de pegar tudo aquilo que eu havia escrito e levar para a prática. E que você já também tinha vivenciado ali na fundação, querendo ou não, de treinamento, né? A parte de formação. E aí você expandiu. Mostrar como a educação é fundamental. E aí a gente expandiu para a área de qualificação profissional. Aí você criou o Levanta Juventude, que era uma semana de
pauleira porrada, mental na cabeça da juventude. vários palestrantes 20 mil alunos de formações diferentes. Trabalhamos dentro da política pública da juventude, questões ligadas ao marketing digital, à oratória, trabalhamos a questão da inteligência emocional, vendas, atendimento, trabalhamos a questão do empreendedorismo. Nós oferecemos dentro da Secretaria da Juventude aquilo que as escolas deveriam estar ensinando e não estão. Educação financeira. E você trazia, eu lembro, você trazia os alunos, já vinha com uniformezinho. Os milhares. Aí à tarde participava os milhares. Tinha lanchinho, nem que seja uma bolacha, um café, mas gurizada ia de bicicleta, a pé, se virava, pai e mãe, chegava na portaria e falava, nossa, tem uma vaga, posso fazer esse curso? Entra pra dentro. Então começaram a levar tio, tia, avó, famílias inteiras faziam os cursos, gente saía de lá, ia prosperar, abrir o seu negócio, aí você abrir a MEI. Aí você começou a ter ideia de também conectar oportunidades, não só oferecer fomentar, emprego, oferecer um emprego, conectar empresas. As empresas vinham para buscar fazer as contratações dentro do curso. É óbvio, parece que tem que qualificar, as empresas vão lá e contratam. Ninguém já fazia. Pega o cara. Ninguém fazia. É aquela mesma ideia, o cara olhou para você e falou, pô, esse cara é bom. Você sabe, quem é empresário, ele tem o feeling. Né? Você trabalha uma semana com o cara. Se eu sou empresário, eu ia mandar alguém lá ficar uma semana no Levanta Juventude. Escolhendo os melhores cabeças, quem tem mais desenvoltura, quem é mais aplicado. Quem tá falando melhor. Quem tá lá por causa do certificado. Tinha gente que ia por causa do certificado. Agora, tinha gente que ia porque falava, nossa, eu nunca ouvi falar sobre empreendedorismo da forma que o Oswaldo fala, da forma que o Roberto Patislav fala. Aí você começou Unigran, Anhanguera. Aí como que é? Um jogo do ganha-ganha. Como a gente não tinha prédio público suficiente para um público tão grande, a gente chegou a dar curso para 1.000 jovens de uma vez. A gente começou a fazer... Cursinho do Morenão. Começamos a fazer parceria com as universidades. Que as universidades queriam, olha, me manda o e-mail dos seus alunos para que eu possa oferecer uma promoção aí no vestibular. Então, toda a universidade queria. Então, a gente fazia de 15 em 15 dias, turmas de 300, 400 jovens, para fomentar também a parte comercial das universidades. Aí um certo dia você estava no Novo Oeste. Chegou uma moça falando de um tal de Mastermind. Foi assim essa história? Foi. Você falou, rapaz, essa moça aí me interessa. Não, a Karina foi assim. Eu fui fazer... Nessa que eu trabalhava no partido, eu fui dar uma formação política em Camapuã. E chegando na cidade... Perto do horário da minha palestra, o motorista do carro do partido parou para tomar um café. Eu nem desci do carro. Quando ele voltou pro carro, ela saiu. A Karina, minha esposa, tinha 19 anos, estava com a mãe dela. Eu também não era tão novinho. Eu devia ter uns 30. Tinha uns 30. 11 anos mais velho. E aí ela saiu assim do banheiro do posto e foi com a mãe até a conveniência. O lance do poder do cérebro, né? O poder pessoal. O motorista saiu, entrou no carro. Quando a gente chegou na beira da BR, eu falei, Nelson, volta. Ele falou, o que foi? Preciso tomar um café. Ele falou, mas eu acabei de te oferecer. Falei, não, volta lá. Eu tive a sensação de que eu precisava falar com aquela menina. Isso em Camapuã. Num posto próximo, posto Angico, 5 quilômetros antes de Camapuã. Eu falei, eu preciso falar com aquela menina. Ele voltou, eu desci. Não é porque era uma menina bonita e ela muito linda. Alguma coisa conectou ali. Porque você passa durante a sua vida, quantas meninas bonitas você passa e você não vai atrás, né? E aquela eu falei assim, volta lá. Quando voltou, eu desci, entrei na conveniência, tava ela e a mãe no balcão pedindo alguma coisa para comer. Eu cheguei ao lado dela, eu olhei e falei, realmente, é isso aí. Eu vou namorar com essa menina. Foi a sensação e o sentimento que eu tive sem ela nem ter me enxergado. Eu pedi um café, ela ficou no balcão, ela nem me olhou, ou seja, eu estava realmente invisível para ela. Aí eu sentei atrás dela, aí eu olhei pro Nelson e falei, Nelson, eu vou namorar com essa menina. Ele falou, você tá louco? O Nelson lá do PMDB. Você conheceu o Nelson Batistotti. Aí eu olhei para ele e falei assim, Nelson, eu vou namorar com essa menina. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, só um pouquinho. Eu falei, paga a conta. Eu saí lá fora com o meu celular e fiquei olhando as placas dos carros lá de fora. Eu pensei assim, Deus, se essa menina for para ser realmente minha namorada e eu casar com ela e ter filhos com ela, ela vai morar em Campo Grande. Porque eu tô no meio, ela pode ser de qualquer lugar do país. Mas se for para ter um futuro com ela, que ela seja da minha cidade. Até porque eu nem tinha carro na época.
Eu viajava, assim, com coisa do partido. Tinha uma moto. Você tinha uma moto. Então, se ela mora em outra cidade... Você teve um Uninho vermelho, mas depois nós vamos falar eu vou contar disso. essa história. Aí, quando a gente volta, quando ela sai da conveniência, tinha 8 carros, só um carro com a placa de Campo Grande, desativa alarme, um carro, um Honda, era o carro delas. Ela chega na porta para abrir. Ela e a mãe. Ela e a mãe. A mãe dela abriu a porta e ela foi abrir a porta. Eu falei, Deus, agora é comigo, né? O senhor deu o sinal, agora deixa com o pai. Só que eu sou ruim disso. Eu não sou um cara bom. Na época piorou. Você tava meio com vergonha, tá? Hoje eu consigo falar. Mas antes, poxa vida. E aí, ela abriu a porta do carro, eu cheguei e coloquei a mão na mão dela. Fiz o pior possível. E aí encostei na moça. Você chegou assustando ela, cara. Ela puxou a mão, falou, que isso? Eu falei, desculpa, moça. Na verdade, eu tava te vendo entrando ali. E aí eu tava indo embora e precisei voltar para conversar com você. Tá tudo bem? A mãe dela falou, entra, Karina, né? Esse doido aí na porta. Ela entrou, Oswaldo, e bateu a porta do carro. Minha sorte que era, tipo assim, à tarde. Não bateu sua mão. Não, um mormaço, assim, e elas tiveram que abrir um pouquinho o vidro. Eu falei, moça, me perdoa, eu preciso te explicar. Ainda bem que mulher é curiosa. Quantos por cento? 100% das mulheres. Ela quase fechou a porta na sua mão. Eu falei assim, eu preciso te explicar o que aconteceu. Eu te vi entrando e senti a vontade de vir conversar contigo. Preciso te explicar o que aconteceu. Aí ela falou, o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, eu não tô entendendo. Eu falei assim, eu preciso do teu contato, só pra eu te mandar uma mensagem, pra gente conversar. Meu nome é Michael, eu tô indo a trabalho ali em Camapuã, mas eu moro em Campo Grande também. Ela falou, desculpa, eu não vou te passar meu celular. Dá licença. Aí eu olhei pra ela assim, dando ré assim, andei assim. Você foi atrás do carro? Eu fui atrás, eu falei assim, sabe cachorro? Sabe cachorro assim? Eu falei assim, moça, como que eu te acho no Facebook? Antes o WhatsApp não era alto, assim, nem tinha Instagram forte, era Facebook. Eu falei, como que eu te acho no Facebook? Ela falou, Karina Alcântara. Aí eu falei, com K? Ela falou, com K. Subiu o vidro. Aí eu olhei pro Nelson e falei, viu? Ela não daria o nome dela se ela também não. E ela falou o que sobre isso? Ela falou que ficou meio com medo? Achou um absurdo da minha parte, mas achou bem arrojado eu ir lá e me expor dessa maneira. A mãe ela falou que foi conversando a viagem toda sobre eu ter abordado ela dessa maneira e tal, conversando com a mãe dela. E eu, quando cheguei em Camapuã, eu digitei e achei, realmente, ela não mentiu pra mim. Eu olhei pro Nelson e falei, viu, cara, vai acontecer mesmo. Ela mora em Campo Grande. Eu adicionei, ela não aceitou. Na volta, meia-noite, cheguei em Campo Grande, numa chuva, passando em Jaraguari, deu sinal de internet e apareceu. Karina Alcântara aceitou sua solicitação de amizade. Eu falei, agora deixa comigo. Aí, 30 dias depois a gente começou a namorar. Maravilha, hein? E a gente tá junto, estamos casados há 7 anos. Tem 2 filhos. História, hein? Maicon. Aí você teve um Uno, que é um Uno meio famoso aqui, um lendário Uno do André Putinelli. O André Putinelli te deu o Uno vermelho. Pra você ver como são as coisas, né? Eu tinha uma moto e aí roubaram a minha moto. Eu fiquei a pé. Eu trabalhava no PMDB, eu dava curso, formação. Juventude. E aí eu ia de ônibus. E o doutor André, ele sempre é sério, mas ele é muito observador, muito generoso, né? Muito generoso. Um dia, assim, uma semana depois que roubaram a minha moto, ele entrou assim na minha sala e falou assim, eu tô com um carro parado lá e vi que você tá a pé, né? Eu falei, não pedi, ele veio e ofereceu. Eu falei, o que o senhor precisa? De vez em quando eles pediam pra eu fazer algum favor, leva um negócio no banco, pega tal pessoa em algum lugar. Ele falou, quero que você busque amanhã à tarde esse carro lá. Eu falei, eu levo aonde? Ele falou, não, pode ficar com você. Eu falei, mas pra fazer o quê? Ele falou, não, você não tá entendendo? É pra você o carro. Então, no outro dia eu fui lá, peguei o carro. A hora que você chegou lá, era o Uno. Era o Uno dele, mas deu uma ciumeira. O pessoal do PMDB morre de ciúme de mim até hoje. Porque ele, num gesto de generosidade, me deu o carro dele para que eu pudesse me locomover ali. Né? E o doutor André teve uma participação muito importante na minha formação, como jovem dentro da política, as oportunidades que eu tive de me formar, de estudar. Então, sou muito grato às oportunidades que ele me deu. Maicon, aí você ganhou as eleições. Não fiquei com o carro, tá? Chegou um momento que eu tive que devolver o carro para ele. Ele comprou de volta. Ele comprou de volta. Mas isso é para outro podcast. Maicon, aí você ganhou as eleições, agora em 2024, e assumiu o seu primeiro mandato. Qual foi a sensação? Qual foi o melhor momento? Quando saiu
o resultado lá do TRE, quando você foi diplomado, quando você entrou no gabinete, você viu seu nome? Tipo assim, saiu um peso das suas costas ou você ficou mais apreensivo? Na apuração, quando deu 30%, eu estava entre os eleitos, aí foi 34% entre os eleitos, 38% dos votos apurados eu entre os eleitos. Falei, Deus, eu não vou perder, não perco mais. Os caras que gastam muito, que compram voto, eles subiam e eu subia junto. Eles subiam e eu subia junto. E eles subiam e eu mantinha a minha vantagem sobre eles. E aí eu fui ali orando, ali assim, a hora que chegou ali 99%, eu já não tinha mais como perder, eu agachei, eu fiz uma oração com a minha família, com a minha avó, e aí saiu realmente O que você falou nessa oração? Nossa, eu só agradeci a Deus, porque quando você tem um objetivo claro e definido, e você não abre mão disso nem por um segundo, é como se existisse uma caneca na minha mão. Eu já sabia que eu venceria. Eu já sabia. Você já tinha isso dentro de você, eu tinha isso dentro de sentimento. mim, que eu venceria. Mesmo quando eu perdi. Porque quando você perde e encara as coisas como derrota, a tua percepção da derrota é verdade. Você perdeu entre aspas, né, cara? Você a teve tua percepção, quase 3 mil votos, né? Tive, exatamente, fui um dos mais votados. A tua percepção, se aquilo te derrota, torna uma verdade. No dia que eu perdi, eu pensei assim, Deus, obrigado. Na hora que saiu o resultado, assim, até porque em 2020 a apuração, ela demorou, deu um delay. Demorou pra fechar. Depois eu tava com 92% da votação eleito. Quando atualizou os últimos 8%, me passaram. Então, com 92%, eu tava com a sensação, vou vencer. Eu lembro do Herculano. O Herculano é meu amigo. Na primeira eleição, acho que foi em 2008, não lembro. Ele tava fora. Quando atualizou nos últimos segundos, ele entrou por 12 votos. Você pode perguntar isso pra ele. Por 12 votos, cara. Eu com 8% de apuração ainda, eu não sabia se as urnas eram boas pra mim ou não, porque os dois concorrentes meus estavam 13 e 16 votos abaixo de mim. Ou seja, se essas urnas forem na minha região, eu subo e mantenho. Você não sabia onde era, né, que tava abrindo. Agora, se abre numa região ruim, que no caso era a Moreninha, que não podia abrir, eles iam me passar. Mas não é que me passaram 200 votos à frente, porque abriram as urnas da Moreninha. Eu não sabia quais eram aquelas urnas. E aí, na hora que atualizou e apareceu lá suplente, eu olhei para minha família assim, eu não lamentei em nenhum momento. Falei assim, Deus, obrigado. É para eu aprender alguma coisa. E eu vou aprender. Aí que eu fui consolar as outras pessoas. Você ficou suplente de quem na época? Fiquei suplente do vereador, na verdade, de todos do PSD, né? Otávio Trade, Beto PSD. Avelar, vereador Coringa, não lembro mais os demais, Valdir Gomes. Eram pessoas fortes. Você era o primeiro. Eu tava na lista de suplência. E aí não aconteceu. Nenhum virou deputado, nenhum virou secretário. Aguardei o momento oportuno. Continuou na Secretaria de a convite da prefeita Adriane, voltei a ser secretário da Juventude. A secretaria continuou a prosperar, a crescer. Nós ampliamos os nossos programas. Isso, basicamente, a minha base eleitoral vem, né, desse meu trabalho de formação com jovens. Ô, Michael, suas famílias. Sim. Agora você já passou 100 dias como vereador. Como que tá? Eu sei que você tá envolvido em algumas CPIs, você tem, mesmo sendo da base, né, entre aspas, da prefeita, você tem feito um trabalho de fiscalizar que é prerrogativa do vereador. Mas ninguém faz, praticamente, né? É que, na verdade, é o seguinte, as pessoas falam assim, mas como que é a tua relação com a prefeita se você fica fiscalizando o transporte, a saúde, a educação? Eu falo, é ótimo. Por quê? Porque nenhum prefeito em sã consciência quer que um serviço público aconteça de uma maneira ruim. De uma maneira que o usuário, a população seja prejudicada. Então, quando eu vou numa unidade e vejo que um médico plantonista está recebendo sem trabalhar ou que ele foi embora mais cedo, eu faço a denúncia. Eles chegam e fazem as próprias escalas, né? E depois um fica avisando o outro. Vai vir novidade aí na vida dos médicos, pelo menos dos péssimos, porque dos bons, quem é bom não tem minha fiscalização. Então, para resumir essa questão da relação com a prefeita, ela acha ótimo que eu fiscalize e mostre onde está o erro para que o secretário tenha oportunidade de corrigir. Ô, Mike, qual que foi a pior situação, assim, que, tipo assim, você, putz, cara, foda, que cortou seu coração, né, nessa questão de posto de saúde, de alguém doente, alguma... Muita inconsistência, né? Esse caso dessa menina que essa semana veio a óbito porque foi para Santa Casa. Sofia.
Foi para Santa Casa 2 vezes e eles não deram o diagnóstico preciso que ela estava com algum tipo de hemorragia. Isso é um caso terrível, né? Mas não, e embora não tem... a Santa Casa tenha gestão própria. Mas né? ele não tem tomografia na Santa Casa? O profissional preguiçoso que atendeu, ou inescrupuloso, ou bandido, entendeu que não era o caso de mantê-la no hospital e deu alta. Uma criança que estava com hemorragia na cabeça. Eu fui até atrás dessa família. Muita coisa a gente não posta. Mas eu fui falar com a família. O que aconteceu? Preciso, porque eu sou um representante. Amanhã eu tenho um microfone para eu falar. Eu não quero ser injusto com o médico, com a Santa Casa, com a prefeitura, com o Estado, com quem quer que seja. Me mostra. Mostra aqui. Me mostraram um raio-x. Um raio-x de um crânio de uma criança evidentemente machucada. Ela falou assim, onde que tá quebrado? Eu falei, tá aqui em cima. Então... Falaram que estava tudo bem e mandaram ela para casa. Eles chegaram a fazer o raio-x. No raio-x já dava para ver. E mandaram a menina para casa. Tem que responsabilizar esses profissionais, cara. Tem que tirar o CRM. Com certeza. E é pouco. Com certeza. E agora também CPI do consórcio Guaicurus. Muita gente mentirosa nessas empresas concessionárias. Cara, e a questão do elevador, da cadeira de roda, nenhum praticamente funciona. Eles alegam que já foi feita a inspeção. Faz inspeção no ônibus uma vez por ano. Se estragou, azar do usuário. É uma vez por ano? Uma vez por ano, uma empresa faz a inspeção. Saiu de lá com a inspeção, meu irmão, esse ônibus pode bater, girar, pegar fogo. A empresa não leva para fazer a inspeção novamente. Ela dá uma arrumada paliativa ali e põe para rodar. Então, um ônibus sucateado, velho... Tem ar-condicionado os ônibus? Raríssimos dos ônibus têm ar-condicionado. E a gente tem uma das tarifas mais caras. Sabe o que é pior? É que não está no contrato. Ou seja, a empresa também, ela surfa, né? Porque ela coloca o contrato debaixo do braço e roda, falando, olha, não está no contrato. E é verdade, o prefeito, à época, não exigiu que fossem ônibus, a troca fosse por ônibus com ar-condicionado. Então ela falou, ó, você quer que eu coloque ar-condicionado? Paga a diferença. Quem que fez esse contrato na época? Foi o... Nelsinho Trade. Nelsinho? 12 anos atrás. Então já faz tempo. E vence quando isso? Daqui 7 anos vem esse contrato. Então nossa luta é ou arruma e eles passem a prestar um bom serviço de transporte, troquem a frota, coloquem mais ônibus nas ruas, que a gente tem que cuidar da mobilidade da cidade também, que é um outro papel que é importante, é da prefeitura, ou a gente encerra esse contrato. É a nossa posição da CPI. A gente vai evidenciar. É possível arrumar? Então que a empresa sane, possa sanar todos os lapsos nesse tempo todo aí. Agora, se não é possível, que devolva. Se tá ruim esse negócio, por que vocês querem continuar? A empresa alega que é deficitário o negócio. E a questão da Santa Casa, Maico? A Santa Casa fala que a prefeitura não tá repassando, a prefeitura... Tá sim. A gente abriu uma investigação lá, a gente provou os requerimentos... que existe. Porque, veja bem, CPI, é muito fácil eu falar, tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro, tô precisando de dinheiro, tô precisando de dinheiro, tô precisando de dinheiro. Mas e aí? Eu só peço dinheiro para custeio. Custeio tem a ver com a minha gestão. Uhum. Se o custeio vai ser não é para alto ou baixo. Não é para um número maior de contrato. Não é assim, eu toco foda-se, tô precisando de dinheiro e... Assinei o requerimento da CPI para investigar a Santa Casa. Não, nada contra a Santa Casa. Pelo contrário, para proteger a Santa Casa, porque a Santa Casa é maior do que os gestores. Não, então, e a Santa Casa já sofreu intervenção na época do Nelsinho. Já sofreu e pode sofrer novamente por parte da prefeitura e do governo, ou até mesmo do governo federal. Ô, Maicon, hoje, quais são... Eu sei que está muito recente, mas o que você tem aí ainda de planejamento como vereador? Quais são seus próximos passos? Tem 2 maneiras da gente fazer a gestão do mandato. A primeira é ajudar a apagar os incêndios, que acontece todo dia. Uma denúncia, uma fiscalização, algo errado. Mas você não pode perder o contexto do que deve ser feito de médio e longo prazo. Então, tem projetos lá para tornar... Tem o que é importante e o que é urgente. Exatamente. O que é importante para mim é aquilo que minha equipe trabalha. O que é importante você tem que fazer, porque senão ele se torna urgente. Uhum. E urgente você tem que fazer porque alguém vai se ferrar por causa disso. Daqui a pouco eu não vou estar nem onde eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Então... Estou fiscalizando, estou cuidando dessas questões da CPI, estou fiscalizando a saúde, mas também estou cuidando de educação financeira dentro das escolas, eu estou cuidando de projetos que
protejam as nossas crianças. Aprovei um projeto agora que proíbe aquelas carretas com funk, com qualquer tipo de música para as crianças nas periferias. Apologia ao crime. Apologia ao sexo, ao crime, à droga. Então, a gente parte do pressuposto de que nós precisamos cuidar das próximas gerações. Então, a gente tem projetos para a primeira, para a segunda infância, para a juventude. Ô, Mike, e a questão das escolas bilíngue? Você já pensou sobre isso? Poxa vida, o poder público, Campo Grande, está no coração da rota bioceânica. Sim. Nós vamos ser grandes importadores e exportadores para o mundo por meio dessa rota. Então, tornar a nossa juventude, as nossas crianças, pessoas que desde a educação básica, conseguem dialogar e se expressar. Eu lembro na nossa época era só o verbo to be, né? E continua até hoje. Então precisa de uma grande e ampla reforma do nosso plano municipal de educação para que a gente possa sanar aí alguns déficits que são históricos. Vou dar um exemplo. Em 2020, de cada 10 jovens que fizeram o vestibular na UFMS, 5 de cada 10, 5, ou seja, metade tirou 0 na redação. É uma juventude que não sabe ler e escrever. Agora, não é porque não sabe ler e escrever, né? Não sabe interpretar texto, que é pior, é analfabeto funcional. 75% das pessoas têm nome no SPC ou Serasa porque quer comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Então, a gente tem que rever a questão do consumo consciente das pessoas, cultura do consumo consciente, para não se endividar, aprender a poupar, investir, ter fundo de reserva, investir Mas em até mesmo o funcionalismo público, o cara ele já pega um empréstimo, né, que é um consignado, é complicado. Como é que você vai ensinar educação financeira com um professor que está endividado? Qual a credibilidade? Nem o mundo quântico vai permitir que esse professor endividado ensine educação financeira para o seu filho na escola se você não cuidar do professor. Então, tem projetos para dar formação para professor, para os alunos nas escolas e também para a comunidade externa. Não adianta você colocar um menino de 11, 12 anos para ter noção de educação financeira e o pai gasta mais do que ganha. Sim. Você tem que trazer a família para esse contexto para eles entenderem. Tem que envolver a família, né? Educação financeira é uma base fundamental do desenvolvimento da sociedade. E o que está acontecendo? Vício em tigrinho, vício em jogos, bets. Infelizmente, uma parte dos políticos tenta inovar, produzir, e outros flexibilizam para que comportamentos que não são bons se proliferem no meio da sociedade. 2026, o que o Maico vai fazer em relação às eleições? Quero apoiar bons candidatos. Quero apoiar bons candidatos que tem um contexto com o que eu penso da vida, do mundo, da cidade, do estado. Se eu não encontrar bons candidatos, que eu falo, cara, esse cara aqui compensa, eu colocar minha digital e falar, vota nesse cara, eu seria o candidato. Se eu não encontrar bons candidatos, a federal, a estadual, a senador, governador, eu devo me posicionar dentro do meu partido para que eu seja um candidato. Não tenho medo de desafio. Maicon, você se acha, você quer ser melhor do que os outros. Normal. O que você pensa quando você ouve essas críticas? Não ligo. Talvez as pessoas que criticam quando você está focado em algo é porque ela está tendo tempo de pensar no teu objetivo. Se ela está tendo tempo de pensar no teu objetivo, na tua trajetória, é que ela não está sabendo nem para onde ela está indo. Eu nunca recebi crítica de quem constrói algo positivo. É impressionante. Você entra na rede social, você cria um projeto, cara, esse aí quer aparecer, esse aí nem sabe de caminhão, esse aí não sabe nem ser vereador. Aí você pega um cara que critica, aí você entra pra ver a vida dele. Não fez nada. Eu ia falar um palavrão, vive na merda, cara. Pelo amor de Deus, Sai para daí. de querer criticar sem você ter domínio do que você tá fazendo. Já tem pessoas que vêm e faz crítica extremamente construtiva. Essas pessoas que fazem crítica construtiva, falando, olha, nesse caso você deveria fazer tal coisa, porque acontece... eu chamo no meu privado. Falo, me chama no WhatsApp aqui, me manda. O que você tá achando disso? Eu tenho um projeto de lei que foi criado porque uma pessoa veio me criticar. Eu falei, você tem razão, vamos pegar isso. Tá dentro do contexto do que eu posso fazer, dentro do que é discricionário da minha prerrogativa como vereador. Então, eu trago a pessoa para ser um colaborador do meu mandato. Agora, tem gente, é tudo ladrão, é tudo vagabundo. Tá bom, aí você vai olhar a pessoa, geralmente alguém que troca o voto por 20 litros de gasolina na campanha. Ô, Maicon, pra gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo, o Maicon de hoje, chegar lá pro Maicon, que tava vendendo picolé, que via suas irmãs... Você tem irmãs, né? Via suas irmãs passando falta das coisas. O que você falaria pra ele, cara? Continua, meu irmão. Continua.
Eu não ia vender falsa ilusão. Falou, ó, você vai se lascar um tempo ainda. Bastante. Você vai se decepcionar muito com as pessoas. Você vai abrir mão de muita coisa. Você vai viver uma vida se privando de muita coisa. Porém, tudo vai fazer sentido no futuro. Tudo vai fazer sentido. Fecha. No final, a conta fecha. Né? E eu não quero que minha conta feche ainda. Eu ainda quero continuar semeando, produzindo. Porque aí vem... Mike, você não tem medo de que as pessoas pensem que é ganância? Não. É ambição. Um dia eu vou ser prefeito de Campo Grande. Aí fala assim, mas você não tem medo das pessoas gorar? Não. Vai gorar? Tem mais chance de gente falar, cara, gostei da tua convicção, tô junto, vou te apoiar, do que gente falar, tomara que não. Então eu tenho o objetivo de um dia ser prefeito de Campo Grande e eu trabalho para isso. Para eu ser o melhor prefeito da história de Campo Grande, eu tenho que ser, no mínimo, o melhor vereador que Campo Grande já teve. É o mínimo que eu aceito no meu mandato. Ô, Maico, e se hoje, Deus me livre, não vai acontecer, mas se hoje fosse o seu último dia aqui, você tivesse que gravar um vídeo para mandar para seus filhos, ou deixar gravado um vídeo para eles. Sabe que esses que dias que eu pensei nisso, esses dias, e eu queria dizer pro João e pra Helena para respeitarem a mamãe. Porque eu escolhi a Karina pela essência e pelo espírito, pela fé, pela convicção, pela educação dela. Então, se fosse meu último dia, eu estaria muito tranquilo se os meus filhos me ouvissem dizendo, respeita a mamãe. Estariam encaminhados. Não preciso dar nenhum exemplo meu pessoal. Tudo que a mãe dele sabe a meu respeito, tudo que ela faz na vida dela, para mim, é o suficiente. Maico, obrigado. Obrigado, irmãozão. Pessoal, deixa seu like, seu comentário, se você gostou, se você tem alguma pergunta, eu posso mandar para o Maico depois. Se você quer alguém específico aqui no nosso podcast, um abraço e até mais.